Será que essa máquina de vendas ela pode se relacionar com seres humanos? Tipo, será que ela pode ter uma amizade? Será que uma máquina de vendas se apaixona? Olá a todos, Alcor aqui, no Planeta Alcor. Recentemente, hoje, se eu não me engano, lançou um novo anime Isekai. Até aí nenhuma surpresa, né? Toda nova temporada de animes, como estamos agora numa nova temporada, você tem uma gama ali de animes de Isekai novos, né? Eu não sou nem muito familiar com eles, né? Eu conheço um ou outro. Até porque é difícil um chamar a minha atenção. Todos parecem muito parecidos, mas geralmente cada um tem um twist, né? Que no título você já consegue perceber. Um deles, sei lá, o cara vai cuidar de uma farmácia. No outro, o cara, ao invés de usar a espada, ele usa o escudo. No outro, o cara virou vilão, na verdade. No outro, é, o cara virou uma mulher, ou algo assim, né? Tipo, esse tipo de coisinha, né? Sempre tem uma coisinha pra te chamar a atenção ali diferente, né? Mas geralmente não chama a minha atenção. Até que veio esse aqui, né? Deixa eu mostrar o pôster dele. Onde não dá pra ver pelo título, né, em português, mas traduzindo bem literalmente, tá escrito aí o quê? Eu renasci como uma máquina de vendas e agora eu vagueio pela dungeon. Isso mesmo. O pega desse Isekai, o toque diferente desse Isekai, é que o protagonista vira uma máquina de vendas. Obviamente, a primeira vez que eu ouvi falar isso, a minha reação foi: quê? E a minha segunda reação foi: por quê? E a minha terceira reação foi: eu preciso assistir isso. Então, né, o anime começa como já é costume de animes isekais, com o transporte do protagonista pro isekai, né, pro mundo diferente dele. Geralmente acontece uma morte, né, porque geralmente o protagonista morre de alguma forma e ele é teletransportado, né. Não é sempre, mas é comum usarem o artifício da morte. E foi o caso aqui, né, o cara tava dirigindo a moto dele e tem um caminhão carregando uma máquina de vendas. Aí você vê a máquina de vendas e já pensa: putz, começou, hein? Começou. E aí a máquina escapole ali, ele bate com tudo na máquina, despenca do penhasco ali, e ele morre meio que abraçado com a máquina, né? Ou com a cara abraçada na máquina. E, e tá aí, né? Deve ter fundido a consciência e foram teleportados para outro mundo, porque assim. E isso, o porquê disso realmente não importa, né? O que importa é que ele virou uma máquina de vendas. Naturalmente, qual que seria a primeira coisa que você pensaria se você tivesse se transformado numa máquina de vendas? Talvez. Quê? Agora nós passamos para o começo do episódio, né? E nós vemos algo que também é comum nessas histórias de não apenas de secar, mas de transformação, né? Que o corpo do protagonista muda de alguma forma. Que é ele tentando aceitar o fato que acabou de acontecer, que foi a transformação dele numa máquina de vendas. Aparentemente ele é um fã de máquinas de vendas. E é importante frisar que máquinas de vendas, você deve ter visto alguma aí na sua vida. Um, Elas estão por todo mundo, né? Mas é importante frisar que no Japão tem todo tipo de máquina de venda, né? Tem todo tipo de comida que você puder pensar, todo tipo de bebida, cigarro, pizza, um, revistas para adultos solitários, roupa íntima, tudo que você conseguir pensar, frutas, legumes, né? Tem uma máquina de vendas daquilo. Aquilo que você conseguir pensar tem máquina de vendas. O que me faz preocupar ou me deixa um pouco curioso, talvez, sobre qual o futuro desse anime, né? Dá para eles explorarem todo tipo de coisa a ser vendida na máquina de vendas, já que tem todo tipo de máquina de vendas no Japão.
E eu não sei bem se eu quero saber como eles vão explorar isso, mas o fato é que o protagonista, talvez por causa dessa grande variedade de máquinas de vendas que tem no Japão, ele é fascinado nelas. Apesar de que eu tenho que admitir que quando eu era pequeno, eu também era fascinado nas máquinas de vendas. Tinha tipo um supermercado aqui na minha cidade que tinha uma delas, aquelas mais clássicas de refrigerante, sabe? De lata de refrigerante. E eu era fascinado, eu ficava olhando, eu queria ter dinheiro para colocar ali, né? Eu ficava olhando como é que eu quero apertar os botões, né? Era um paraíso ali para uma criança de 5 anos de idade, por algum motivo. Pelo menos uma criança que não tinha acesso a celular, computador, videogames com frequência, mas com muita raridade, né? Aquela máquina era um mundo dos sonhos ali. E isso foi algo que inesperadamente deu para eu me identificar com esse anime, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas enfim, o protagonista é fascinado em máquinas de vendas, né? Então ele tá meio que. Ele aceita a situação mais fácil do que o normal, porque ele tá meio que. Rapaz, eu sempre quis ser uma máquina de vendas. E aí, nesse ponto, você provavelmente já está perdido na história, porque é muito difícil alguém se identificar com um sonho tão longínquo como esse, né? Mas é tão bizarro que te faz querer continuar assistindo, né? Então você vai vendo lá. E aí, nesse ponto da história, né, eu começo a questionar, tipo, como que esse cara vai viver, né? Porque ele é uma máquina de vendas, cara. Se você é uma máquina de vendas, primeiro que você não pode se locomover. Isso já limita bastante as suas atitudes, as suas ações, né? Então ele tá fadado a ficar ali parado o resto da vida, em frente a um lago, certo? Não parece o lugar que você veria uma máquina de vendas, mas tá ali em frente a um lago. E o primeiro cliente dele não é ninguém mais do que um sapo, uma marreta. Infelizmente o sapo tem um cérebro de sapo, aparentemente, e ele começa a esmurrar a máquina de vendas sem nenhuma piedade. E ele parece não saber se comunicar, não entende como usar a máquina de vendas. E aí que a primeira meio que mecânica de como funciona a vida dessa máquina de vendas entra à tona, né? Ele começa a ser informado pelo seu sistema interno de que ele está perdendo pontos de vida, basicamente. Então, aí a gente começa a explorar e descobrir que tem um sisteminha de poder de máquina de vendas dentro dele, que funciona por pontos, que é basicamente um RPG ali. A distribuição de pontos dele é praticamente só em defesa, porque ele é uma máquina de vendas, certo? O que ele vai? Ele vai atacar alguém como? Certo? Ele não tem braço, ele vai ser rápido? Não adianta se ele ser rápido, ele não tem pernas, certo? É uma máquina de vendas. Então você começa a pensar, ok, mas como que uma história, como que vai ter um anime de 12 episódios, no mínimo, eu imagino, geralmente sobre uma criatura tão limitada, né? E aí esse sistema começa a abrir portas, né? Porque aí você vê que ele pode atualizar os produtos, ele pode, conforme ele ganha pontos, né? Ele pode atualizar os produtos, ele tem um limite de vida ali, de dano que ele pode sofrer. Basicamente não é apenas uma máquina de vendas, é uma máquina de vendas mágica. Eu comecei a perder um pouquinho de interesse nessa hora porque eu falei, pô, eu vim aqui para ver uma máquina de vendas, não uma máquina de vendas mágica, certo? Mas eu logo aceitei que carregar uma história só com uma máquina de vendas provavelmente seria um baita de um trabalho, eu não sei como fariam. Mas, de qualquer forma, aceitei seguindo a história, né? A gente começa a pensar, ok, como que ele vai evitar esses sapos? Magia, novamente, entra em jogo que uma das habilidades que ele pode ter é uma barreira para se proteger de ataques. Então ele gasta alguns pontos na barreira, aparentemente, e ele consegue se proteger. Mas vale ressaltar que a barreira também sofre dano, né? Então não é uma espécie de superpoder que vai proteger ele de tudo. Mas enfim, os sapos, né? Que a esse ponto já eram vários, se cansam eventualmente de ficar batendo na barreira dele e vão embora. O que é, de certa forma, é decepcionante, né? Porque em pouco tempo ele já teve que recorrer à magia para solucionar um dos limites de uma máquina de vendas, que é não poder se defender nem atacar ninguém. Poder apenas oferecer produtos em troca de dinheiro. É decepcionante, mas aceitável também. Tem o lado bom de eu ficar interessado em saber, ok, como é que vai ser explorado, como é que vai ser esses poderes, né? Porque ele ainda não resolveu a questão da locomoção, ele tá parado lá, né?
A única forma dele resolver é se alguém ajudá-lo, né? E eis que surge, então, aparentemente, a outra protagonista da história, que é essa garota que tá do lado dele nessa imagem aí. Lamis, ou algo assim, o nome dela. E imediatamente, quando eu vejo essa garota se aproximar dele, eu começo a pensar, né? Ok, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas como será que essa máquina de vendas ela pode se relacionar com seres humanos? Tipo, será que ela pode ter uma amizade? Será que uma máquina de vendas se apaixona? Uma questão de 5 segundos da aparição da garota, essas ideias percorrem a minha mente e mais barreiras, a vida já muito limitada dessa máquina de vendas começam a surgir. Então, a menina muito animada com a presença dessa criatura estranha que ela nunca viu antes, que é essa máquina de vendas. Eu já devo ter falado de máquina de vendas umas 500 vezes só nesse vídeo. Ela começa a tentar entender o que ela é. Já que ela tem cérebro de ser humano, aparentemente, não de sapo, ela começa a entender. É uma coisa interessante, né? O protagonista, de vez em quando, ele fica meio que tentando se corrigir, né? Porque ele lembra que ele é uma máquina de vendas, como no momento que ele fala, né? Um, o meu cérebro, não sei o que lá, e ele pensa, não, mas eu não tenho cérebro, eu sou uma máquina de vendas, né? Aí ele se corrige e fala, na minha cabeça. Mas você também não tem cabeça, cara. Você é uma máquina de vendas, você não tem membros. Você não tem cabeça, não tem braços. Enfim, seja como fosse, independente de até que ponto ele se autoconhece, né? E até que ponto ele sabe que termos usar para sua consciência de máquina de vendas, eu não faço ideia. Mas vamos então para o primeiro relacionamento da história, né? Que é com essa garota. A garota tá tão interessada na. Até porque talvez ela tá numa situação difícil ali, né? E ela vê essa máquina meio que como uma grande salvação, possível salvação dela. Até porque tem garrafinhas de água, que são claramente garrafinhas de água. Tem umas latinhas ali de comida que é sopa de milho, né? Inclusive, ao ver que ele só tem essas duas opções, eu já pensei, pô, é uma baita de uma ajuda, né? Se você for levar pra uma dungeon, igual o título sugere, você já tem bebida e comida. Tudo bem que sopa não é lá aquela comida, mas é uma comida, certo? É ótimo. O problema é locomoção, obviamente. Como é que você carrega uma máquina de vendas, né? Mas isso não vai ser problema para a protagonista, porque ela é aparentemente muito forte, porque ela tem uma espécie de bênção que deixa ela forte. E que aparentemente é uma coisa nesse anime, né? Pessoas terem bênçãos mágicas e tudo mais. O que talvez explique por que eles conseguem aceitar a existência dessa máquina mágica, porque existe magia. Então, continuando, deixa eu ver. Ok, eles começam relacionamento, né? Como que eles vão se comunicar, né? A menina logo tem a curiosidade de tentar se comunicar com a máquina, né? Porque ela percebe que a máquina fala do nada, assim. Algumas frases prontas, mas fala, né? O que me faz questionar, será que no futuro ele vai conseguir falar mais frases diferentes ou ele vai sempre ser limitado às frases de máquina automática, tipo, bem-vindo e aqui está seu troco ou algo assim, né? Ela logo forma uma. É interessante, né? Porque ela logo tenta achar um meio de comunicar com ele, formando frases para determinar o que é o sim, o que é o não e etc. Então, assim, ela pede para ele usar o bem-vindo como sim, e aí ela vê que ele entendeu, porque ele confirma usando o que ela pediu, tal, e ela vai vendo que ela consegue se comunicar com ele, o que é bem interessante e mostra a inteligência da personagem também, né? Pelo menos em termos de comunicação. Então, ela logo encantada ali pelo poder da máquina de tanto de comunicar como de oferecer alimento para ela. E depois dela ter dormido e ter sido protegida pela barreira da máquina, sem saber, mas ter sido protegida. Porque outro ponto que eu quero entrar é que no momento que eu vi a máquina conseguindo vender o produto para ela, ela clicando, colocando dinheiro, a garrafinha saindo até ela, o anime já tinha me comprado ali. Certo, ali eu já percebi que
tudo que faltava na minha vida era ter a satisfação de ver uma pessoa, máquina de vendas, concluir o seu objetivo que ela acreditava que não queria concluir nesse lugar deserto, de vender um item automaticamente, com seus meios automáticos de máquinas de vendas, para uma garota qualquer. E chega a ser comovente ver ele tão feliz de poder finalmente cumprir a sua missão de máquina de vendas, e que o torna, já começa a deixar ele ter uma certa afeição pela garota, né? Ele protege ela com a barreira e tal, né? Ele começa a ficar feliz de ter ajudado ela e de poder se comunicar com ela, né? E aí você já vê as, as sementes do romance sendo plantadas, né? Quando eu digo romance, eu não estou falando necessariamente amoroso, mas é do romance das ligações humanas, certo? Ou humano-máquina de vendas, no caso. Seja como for, a menina é muito forte, então ela consegue carregar ele. Então tá aí, problema da locomoção aparentemente resolvido. Provavelmente o único preço disso vai ser que ela vai ter alguma espécie de dor nas costas no futuro. Se bem que é magia, né? A força dela, então talvez não sei. Seja como for, eu volto a sentir felicidade de ver a máquina cumprir seu objetivo. Não apenas para ela cumprir seu objetivo, mas por ver a surpresa das pessoas com a máquina. Porque eles ficam tipo, a máquina ela produz comida dentro dela e se eu colocar dinheiro sai. Que incrível! E aí ficar vendo a surpresa e a fascinação das pessoas com a máquina de vendas é realmente um atrativo surpreendente desse anime. Porém, logo entram vários dilemas ali, né? Como, por exemplo, no final do episódio a gente vai vendo que um dos guardas lá já tinha cansado dos produtos de sempre. E aí entra todos os dilemas, os jogos do capitalismo, basicamente, né? Onde que você tem que variar os seus produtos. Você não pode ficar oferecer sempre a mesma coisa, né? E aí ele vai lá, ele muda o produto para tentar servir o cara melhor, né? Para dar um toque novo, assim, de novidade. Só que até onde isso vai durar, né? Até onde ele vai continuar sendo uma novidade, algo que as pessoas vão atrás, né? Será que ele vai ter produto suficiente, catálogo de produtos suficiente para ficar sempre tendo novidades? Será que ele vai ser inteligente como ele foi em, por exemplo, não oferecer comida no horário do almoço para ajudar a pousada que está ajudando ele e a garota? Não sei, mas são vários dilemas que uma máquina de vendas tem que enfrentar, não é mesmo? Em determinado momento eles salvam uma garotinha que depois tenta meio que parece ter ficado fascinada também com a ideia da máquina de vendas, como todos os outros personagens. E eventualmente ela tenta vir e não sei se ela queria tentar comprar alguma coisa também, mas quando a máquina de vendas fala com ela antes, ela se sente, né, meio que, como dizer, subjugada pela máquina de vendas, fica com medo porque ela queria ter a vantagem na conversa, seguindo ela queria começar a conversa. Como a máquina de vendas falou antes, ela ficou intimidada e saiu correndo após jogar uma pedra na máquina de vendas. Que tipo de interação é essa? Você me pergunta, eu não faço ideia. É disso que se trata esse anime, interações estranhas entre seres humanos e uma máquina de vendas. Aparentemente é disso que esse episódio foi isso, né? Não teve dungeon nenhuma ainda, né? Foi uma máquina de vendas interagindo com os seres humanos. E todos os dilemas que vêm dessa interação. No final a gente vê a amizade entre os dois já sendo cultivada ali, né? A garota meio que já vê nele uma pessoa com quem ela pode se abrir, meio que desabafar ali no dia a dia, no final do dia e tal, né? Porque ela consegue se comunicar e tal, é especial para ela, né? Ela tem uma ligação especial com a máquina de vendas. Uma coisa que eu queria falar, as expressões do personagem, elas são ridículas, certo? Ridículas, completamente ridículas. É tipo, ele tem olhos de anime dentro de um anime, então assim, eles são ainda mais olhos de anime do que o normal. Tipo, vou aumentar aqui. São olhos de anime extremamente animísticos. Olha isso aqui. Isso é muito anime pro meu anime. Então, assim, um dos meus maiores receios quando eu vi essa arte eram esses olhos que eu pensei. Isso é muito estranho.
uma máquina de vendas ser a protagonista do anime, ok. Ter olhos gigantes de anime, já não sei se isso é ok, não. Acho que isso é passar um pouquinho do ponto. Mas, seja como for, eu tô aqui nessa... Eu entrei, né, essa espécie de montanha-russa aqui nesse parque que eu não sei como é que vai ser essa montanha-russa, né? Eu tô aqui, eu tô preso, eu vou ter que assistir. Então, eu estou simpatizando com o dilema do personagem não poder se locomover, né? Então, eu, eu, eu vou ter que assistir também, né? Porque eu também, aparentemente, sou uma máquina de vendas que não pode se locomover e assistir outras coisas. Eu vou ter que assistir esse anime até o final. E só aí a maldição da máquina de vendas será quebrada e eu poderei fazer outras coisas com a minha vida. É. Enfim, gostei.